Ok, pessoal, vamos começar mais uma aula. Hoje nós vamos falar um assunto muito importante, que é um servidor Proxy Cache, e particularmente nós vamos falar sobre o servidor Squid. Tá? O Squid ele é um servidor Proxy Cache de código aberto para Linux e família Unix, muito utilizado. Ok? Então nosso assunto hoje é sobre proxy. Então, antes da gente falar sobre o que seria um proxy, primeiro eu vou mostrar aqui para vocês. Essa é a página do Squid, tá? Então aqui quando você tem que fazer o download do Squid de forma manual, ou você precisa de alguma documentação, aqui você tem a página do projeto, é o squid-cache.org, né, e é onde a gente consegue principalmente a parte de documentação sobre o uso do Squid. O Squid ele é realmente muito poderoso, então tem um monte de coisa que a gente consegue fazer com ele. E a parte de documentação aqui é bem completa, tá, pessoal? Então, se precisar, aqui é o local correto de fazer essa documentação, ok? Então, vamos lá, vamos começar aqui. O objetivo principal de um proxy é fazer o seguinte, é fazer com que as máquinas da rede interna não acessem diretamente a rede pública, a internet. Elas vão usar um servidor que vai se interpor entre a internet ou uma rede pública e as máquinas da rede local. A palavra proxy em inglês significa procurador. Então, na verdade, é como se a sua máquina, o seu dispositivo de rede interno, o seu navegador, elegesse um procurador que vá no lugar dele, lá na rede pública, na internet, buscar um conteúdo e trazer para ele. Tá bom? Então, existe uma interposição. Existem duas mensagens envolvidas aqui, ok? O usuário ele envia para o proxy a requisição, o proxy recebe essa requisição, faz uma outra consulta na internet, busca esses dados e aí novamente entrega para o usuário. Não é um simples repasse de conexão do usuário. Quando existe um repasse de conexão, simplesmente com troca de endereços, onde você substitui o endereço de rede interna por um endereço válido do servidor de internet, a gente fala que está acontecendo um NAT, Network Address Translate. Não é o caso. O proxy ele estabelece uma conexão com o usuário e uma outra conexão com a internet, com o host que estiver na internet, tá bom? Então são conexões separadas. Não é uma simples repassagem, um forward de conexões. Outra coisa que o servidor proxy faz, que é muito importante, é que o servidor proxy ele faz cache das requisições que ele recebe na internet. Então ele vai na internet e busca uma página, por exemplo, busca a página da faculdade. E ele entrega para o usuário essa página. O que ele faz? Ele guarda em cache esta página. Para quê? Para quando ele receber uma segunda requisição de outro serviço, de outro cliente da rede interna, ele não precise trazer todo o conteúdo novamente. Na verdade, ele faz uma consulta. Ele envia um pedido de cabeçalho lá para o site da internet. Então, por exemplo, o site da faculdade, não da página inteira, só um cabeçalho. Por quê? Porque ele vai analisar o cabeçalho e ver se houve alteração de conteúdo desde a última requisição que ele teve. Se houve alteração de conteúdo, aí ele realmente requisita uma página nova, faz cache novamente e entrega para o cliente da rede interna. Mas se ele vê que não teve alteração de conteúdo, ele simplesmente entrega o cache. Então, na verdade, o servidor proxy, além de se interpor na comunicação entre o usuário da rede local e a internet, ele ainda faz o cache do que está sendo buscado e cria um log desse acesso. Além disso, a gente consegue, é possível ainda, se estabelecer regras de bloqueio, que são as access lists, que podem permitir ou não que a comunicação ocorra. Então, olha só, o proxy ele funciona como um filtro, não como um firewall, mas ele vai filtrar o que passa através das listas de acesso. Ele funciona como um cache, economizando banda de internet para a instituição que estiver usando o proxy. E ele ainda cria logs de acesso que podem ser consultados, utilizando aí outros softwares para a gente entender como é que está sendo o tráfego no meu servidor. Ou seja, a gente sabe o que os usuários estão fazendo e como é que eles estão se conectando e onde estão se conectando, tá bom? Existe um softwarezinho aí chamado Sarg, um pacotezinho chamado Sarg, de sargento, S-A-R-G, Sarg, que trabalha basicamente lendo o log do Squid Proxy e gerando relatórios em HTML para que a gente consiga fazer a leitura. Isso aí é muito interessante, é muito legal você ter na sua rede, porque aumenta muito o seu controle, tá bom? Como é que a gente instala o Squid?
simplesmente você vai fazer um apt-get install squid. Ultimamente o squid está na versão 3, então é melhor a gente instalar o squid 3, tá lá? Eles vão ser baixados e vão ser instalados no nosso sistema. Vamos lá na nossa máquina virtual fazer essa instalação, ver como é que isso daí fica. Vamos lá. Só um momentinho. Tá aí. Vamos fazer uma busca primeiro. apt cache search squid. Eu não vi que tem bastante coisa sobre o squid aí, tá? O que a gente precisa aqui? A gente precisa do meta pacote do squid que vai fazer a instalação de tudo. Ele tá lá no comecinho. Olha lá, Sarge, gerador de relatórios. Olha que interessante, ó, lá no começo. Temos o squid, tá? Que é o nosso proxy que nós vamos instalar. E aí tem o Sarge, que é o gerador de relatórios, que eu acabei de falar para vocês que é interessante a gente instalar o Sarge depois. A gente até pode fazer isso aqui numa prática para gerar relatórios de acesso, ok? Olha aí, então vamos instalar, tá? apt-get. A primeira coisa, pessoal, faz sempre um update. Como eu já fiz o update na minha máquina há pouco tempo, é provável que eu não tenha update para fazer. Eu não tenho para fazer. De vocês, se a máquina ainda estiver mais desatualizada, é bom fazer o update. Então, apt-get install squid. E vamos deixar ele instalar. Pronto, já instalou. Vamos dar uma olhada aqui. Vocês vão ver que o squid já está rodando lá, ó. /var, /log, /squid, access.log e squid -yc, aí os parâmetros nele, né, para ele se inicializar. Ok? Vocês vão ver que cria aqui, ó, em /etc, uma pasta chamada squid. Tá? Eu tenho ali o squid.conf e uma página de erro em CSS para informar o usuário. Primeira coisa que eu faço sempre, pessoal, é criar uma cópia, tá? Eu escrevo aqui old. Pronto. Por quê? Porque depois, se eu precisar desse arquivo aqui, eu tenho ele original do jeito que ele veio, né? Na instalação default do sistema. Ok? Então tá aí, o squid está funcionando já. Vamos primeiro dar uma olhadinha nos parâmetros principais antes da gente ver o arquivo. Vamos voltar lá para a nossa apresentação porque fica mais fácil. Então, a primeira instalação nós já fizemos, tá? O arquivo de configuração, que é o etc squid.conf, já está lá, ok? Aqui é uma cópia, eu fiz old, mas poderia ser original. E aí nós temos alguns parâmetros importantes nesse arquivo que nós vamos ver. O primeiro parâmetro, pessoal, que é importante é a porta. Ela vai aparecer como HTTP port. A porta 3128, ela é a porta padrão do Squid, tá? Eu particularmente não gosto de trabalhar na porta 3128, porque eu já tive problemas de scanner de hackers escaneando a minha porta 3128 e tentando fazer conexões externas nela, tentando ver se o meu proxy estava configurado para ser um proxy reverso também. Em vez de fazer consulta só para fora, ele faz para dentro. E aí o cara pode colocar muitas máquinas fazendo isso aí, ele vai te gerar problemas. Então eu sempre altero, eu uso uma porta 31 alguma coisa, porque tem que ser porta alta, né, pessoal, acima de 1000. Então eu boto lá 3180, 3150, 3120, depende do seu gosto, tá? Mas eu sempre troco essa porta. Mas a padrão sempre será 3128. E aí nós vamos ver que a hora que a gente tiver que fazer o proxy transparente, o que é um proxy transparente? É um proxy em que eu não tenha que fazer a configuração a partir do meu navegador, porque você vai ter que, ou você configura o seu navegador para acessar o proxy na porta 3128, ou você redireciona todos os pacotes que chegam no seu gateway para a porta 3128 do proxy. Esse segundo método é chamado de proxy transparente. O primeiro método em que eu tenho que configurar o meu navegador é proxy que não é transparente, tá bom? Então é importante a gente ter essa porta em mente. Existe um parâmetro que é a definição do tamanho do cache. Aqui nós estamos falando que o cache dele, ou seja, o cache são o quê? São as páginas que são guardadas. Ele cria
uma estrutura de diretórios hierárquica a partir de /var, /spool, /squid, tá bom? E aqui esse 100 aí, pessoal, é 100 mega, é o tamanho do nosso cache. E aí nós temos 16256, ele vai criar um primeiro nível de diretórios, 16 diretórios, e depois ele vai criar 256 diretórios para cada 16 que ele criar. Então nós vamos ter aí a seguinte conta, 16 vezes 256, então são 4.096 diretórios de cache, ok? O UFS é o tipo do cache, é um sistema de arquivo próprio do Squid. Então ele cria arquivos, esse sistema de arquivos UFS, tá? E vai criar aí uma estrutura de diretórios nesse cache. Existem alguns parâmetros interessantes lá, que é o máximo cache size e mínimo cache size. Qual o valor máximo que a gente deixa ele encher esse 100 mega e qual que é o mínimo. Por incrível que pareça, ele não deixa chegar a 100, porque senão lota aí ele vai te dar problemas. A gente não mantém ali o máximo em 90, 95. E o mínimo a gente também não zera, a gente deixa ele em torno de 80, às vezes até um pouco mais alto. Por quê? Porque se eu zerar, toda hora eu vou estar com um cache muito pequeno e eu não economizo banda, ou seja, eu não vou ter nada no cache para servir meus clientes da rede interna. Ok? Aqui está o tamanho da memória que o Squid vai utilizar. No caso aqui ela está setada em 8 MB, que pode ser pouco, tá, pessoal? E aí vai mais um aviso interessante. O Squid, o pessoal tem uma lenda que fala, olha, para fazer um proxy você precisa de qualquer máquina velha que você tiver parada, você vai lá, instala um Linux lá com pouca memória, 2 MB e manda ver, né? 1 GB, 500 MB só de memória e ele vai rodar. É lenda, tá, pessoal? Um Squid bem configurado numa rede corporativa que tenha bastante usuários, ele vai precisar de memória. Então você não pode botar uma maquinazinha lá com 2 GB de memória e dar lá 8 MB só nesse caso aí, por exemplo, um Squid, que ele não vai conseguir rodar. Uma outra coisa que é lenda é que ele não usa disco. Como ele faz vários acessos ao cache, buscando conteúdo e gravando, e ele ainda faz log, ele faz muita entrada e saída de disco, que a gente chama de IOPS, né, que são as operações de escrita de disco. Então, numa rede conturbada, numa rede onde você tem muitos usuários, se você colocar um disco que não aguente a quantidade de IOPS, você vai simplesmente acabar com esse disco. Ele não vai ter um tempo de vida muito curto. Então, em alguns casos, eu já vi o caso de você ter que tirar o cache do Linux. Simplesmente não deixar fazer cache e colocar ele apenas como filtro. E não fazer log, às vezes, porque você não tem disco suficiente para isso. Então você precisa de um disco com bastante capacidade de leitura e gravação e desempenho, tá? Então, assim, é lenda falar, vou pegar qualquer máquina que está parada, encostada e vou fazer um proxy e vai funcionar, ok? E aí vem os controles de acesso, que são as access lists, né? As access lists, que eu não quero entrar nesse detalhe aqui agora, são as listas de acesso que nós vamos ter que fazer para filtrar o que o proxy pode deixar passar, o que não pode deixar passar, controle de horário, controle de usuários. E existe uma coisa muito interessante, uma access list chamada delay pools, que configura inclusive banda, quantidade de banda de rede que o usuário pode utilizar. Ok? Vamos voltar lá para o servidor e fazer as configurações no servidor. E depois, mais tarde, a gente volta para as access lists. Então vamos lá no arquivo de configuração. mcedit squid.conf, ok? Eu já coloquei aqui na posição, mas para vocês acharem essa linha aqui, eu vou colocar ela no início. Geralmente eu venho aqui, ó, coloco o F7 aqui para buscar, coloco aqui localnet, que é o início daquele bloco, tá aqui. Tá vendo esse bloco aqui, pessoal? Configurações mínimas recomendadas. Isso daqui são as ACLs, tá? Nós não vamos mexer com as ACLs ainda não. Eu só vou procurar aqui abaixo no bloco, bem abaixo no bloco, depois de algumas ACLs,
Aí tem um monte de exemplos aqui de delay pools. Vocês vão ver que tem aqui HTTP Access Deny All. Essa linha aqui, ó. Tá? Essa linha que está marcada aí. Ok? HTTP Access significa acesso HTTP. Isso aí, uma série sempre começa assim, HTTP Access, né, acesso HTTP, ela faz um allow, ela faz um deny. No caso aqui ela está fazendo um deny para todos. Então o que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui, vou comentar essa linha e vou mudar ela, HTTP Access com 2 Cs e 2 S, allow, all. Allow é permitir. Vou salvar, ok? E agora, squid -k configure, ok? Então nós já fizemos a mudança. Agora eu vou voltar para o navegador, tudo bem? Então vamos lá. Tá aí, navegador. Vamos dar aqui de novo para Factos. Pronto, agora nós já estamos navegando. Estamos navegando pelo proxy, tá pessoal? Estamos navegando pelo proxy. Aí posso navegar aqui, ó, o site que eu achar mais interessante. Ok? Agora mais um detalhe. O proxy, ele induz um certo atraso, tá bom? Então uma rede com proxy, ela nunca vai responder de uma rede que está fazendo só NAT. Uma rede que está fazendo só NAT é quando você tem um servidor e esse servidor simplesmente joga para fora a sua requisição, trocando o endereço não válido interno por um endereço válido do modem dele lá, do próprio servidor. Que é o caso que, por exemplo, o seu modem da NET, ou o seu modem da sua operadora Algar, por exemplo, ela faz para você. O seu modem não faz um proxy, o seu modem ele faz um NAT. E o NAT ele é rápido. E o proxy nem sempre está na mesma velocidade. Então vocês vão ver que ele vai induzir um certo atraso. Tá aí, estamos navegando pelo proxy, tá bom? Navegando pelo proxy. Agora, o proxy não transparente ele tem uma dificuldade. Se o seu usuário ele for minimamente instruído em TI, informática, e ele souber que ele está navegando por um proxy, ele simplesmente vai tirar do proxy. Ele vai naquela configuração de rede, se ele tiver acesso, não tiver uma GPO, né, uma política de grupo que não permita fazer, ele teria a facilidade de ir no navegador e fazer a alteração. Então a gente normalmente não trabalha utilizando proxy não transparente, a gente trabalha utilizando proxy transparente, tá bom? O que é um outro assunto, ok? Então, normalmente quando a gente faz o uso de proxy, a gente faz o uso de um proxy utilizando ele com transparência, ou seja, você vai apontar a sua máquina para um gateway e no gateway você vai fazer o redirecionamento para o servidor. Como é que a gente faz isso? Eu vou mostrar aqui agora para deixar já essa parte de transparente e não transparente pronta. Não, pessoal, estava testando aqui, nós vamos ter uma certa dificuldade em fazer esse proxy não transparente em máquina virtual. Vai dar um assunto para uma aula inteira isso aqui, porque tem algumas configurações que são um pouco mais avançadas. Então nós vamos parar por aqui mesmo, configuração do proxy, configuração básica, fazendo a liberação dele para o proxy não transparente, ok? Na próxima aula nós vamos fazer a parte de configuração de ACLs e depois nós vamos fazer o proxy não transparente, nós vamos ter que precisar usar uma máquina virtual não em formato de NAT, mas usando bridge na nossa máquina virtual, ok? Então por hoje é só.